E um ponto que você falou aí me chamou muita atenção, falando de forma bem geral também, que você fala assim, o jogador sente. E muitas vezes a gente acha que questões extra não refletem no campo ou não respingam. Quando você fala isso, de que, poxa, o jogador sente o respaldo quando ganha, quando perde, quando não tem ninguém, ele sente. A gente já viu isso muitas vezes em seleção, clubes, né? De repente o dirigente aparecer no momento bom e deixar o jogador sozinho se expor na hora que perde, né? Você vivenciou uma era que o São Paulo foi muito feliz ali do Marcelo para o Juvenal. Você lembra na final do Campeonato de Goiás, Sim, 2008. a briga que nós tivemos com o Marco Polo? E o presidente Marco Polo, quando me convidou para ser coordenador de seleções femininas, eu perguntei para ele, presidente, nós tivemos uma discussão séria, aquilo está ainda no seu coração? Ele falou, não, você foi muito correto. Você defendeu o seu argumento, eu defendi o meu. Portanto, você só saiu maior comigo, porque você foi correto, você não foi, sei lá, qualquer coisa. Isso me fez ter por ele um respeito muito grande, porque ele entendeu o momento. E nós conseguimos nos impor. Houve mudança do árbitro lá por conta daquilo, mas pra você ter uma ideia, não havia VAR, né? Se lembrar bem, o gol do Borges ali estava numa situação meio duvidosa. E o São Paulo foi campeão. Sim. Então a gente se impôs naquele momento. O presidente Juvenal se impôs, comprou a briga da questão dos ingressos da Madonna, aquela bobagem toda que saiu, que ventilaram e não era verdade. Não era verdade no sentido que quiseram fazer a conotação. Então tem alguns momentos que você tem, sabe, tem que mostrar as cartas. E como que um elenco de futebol, não aquele específico, mas como um elenco responde a isso? Porque o Rogério mesmo, muitas vezes ele fala assim, o cara compra a minha filosofia se ele vê que eu tô com ele. Que ele vê que eu tô brigando com ele, não é só por ele, mas junto. Uhum. Teve várias situações nessa época aí onde o Juvenal, por mais que eu também tenha críticas a questões políticas, Uhum. ele brigou muito pelo elenco, né? Ele foi diretor de futebol também, ele foi um ótimo diretor de Sim. futebol, né? E ele brigava com o elenco. E até hoje você escuta Souza, Aloysio Chulapa, Leandro Guerreiro, vários outros falando, cara, a gente abraçou o clube e a gente, eventualmente, alguns jogadores não eram, claro, de nascença torcedores, mas viraram torcedores Claro, porque você sente que aquilo ali é a tua camisa e você abraça. criar um ambiente favorável de companheirismo, de lealdade, de defesa pública do atleta. O atleta precisa disso, o atleta precisa. Tem hora que ele joga mal. Eu costumo falar isso, e inclusive agora recentemente na Band eu falei. Cara, os caras que chegaram a ser profissionais, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, não são ruins, do Santos não são ruins. Em algum momento eles não estão bem. Mas não menospreze, porque o funil, nossa, o que esses caras passaram de dificuldade para chegar onde eles chegaram, esse cara é uma merda. Não é, ninguém é, ninguém é. São todos bons jogadores. Agora, claro, tem níveis. Uma vez um supervisor falou para mim lá no Havaí, que eu não vou esquecer essa frase nunca. No jogo lá, um atleta nosso perdeu um gol feito, e eu falei, pô, mas como perde um gol desse? Ele é de Pernambuco. Marco, esse é o de 20. Se fosse de 60, de 100 fazia. Então, nunca mais vou esquecer. Isso é uma hierarquia do Olerite mesmo, né? Então, o jogador bem remunerado, o melhor jogador, ele tem outro nível. E você tem que entender que eles são bons jogadores. Agora, quando eles estão em baixa, quando eles não recebem, quando eles veem deslealdade, quando eles veem que o treinador está com algum problema pessoal com eles. Isso já houve. Eu corrigi muitos problemas pessoais que deixaram de existir porque corrigimos cedo. Porque se você. Me lembro que quando eu cheguei em 16, naquela crise do São Paulo, e eu conversava com o supervisor na época lá, que era do Rio, já faleceu, uma grande figura. Pô, nós temos que tocar o dedo na ferida. Não, ainda não é hora. Cara, quando é hora? Quando a gente perder, cair para a segunda divisão, não vai, vou agora, vou agora. Aí pergunta a Michel Bastos, que se tornou um amigo meu, um momento difícil que eu o chamei, me ajudou, estava naquela fase meio morosa. Chamei todo mundo, ó, é assim, vocês caírem aqui no São Paulo, eu fui campeão do mundo aqui. Eu vou dizer por que que nós caímos. Por conta de falta de compromisso disso, 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 disso. Todo mundo ficou quieto, todo mundo juntou. Uma vez teve uma briga,
no vestiário lá, aquelas coisas que tem em vestiário, vai ter sempre, não é ruim não. Eu falei, ó, acabou, hein? Agora, se alguém falar disso lá fora, eu vou multar todo mundo. Esse assunto é só nosso, ninguém viu. Nunca falaram da briga. Fechou. Fechou. Então são essas coisas que não são fáceis de fazer. Eu não aprendi sozinho, aprendi vendo, acompanhando grandes dirigentes como o Dalora, foi um grande diretor de futebol durante muitos anos, o próprio Juvenal, gente que trabalhou muito e sabia como fechar as questões do clube. Agora, se fica um oba-oba danado, quando ganha é o melhor do mundo, quando perde é o pior do mundo, o jogador sente isso. Fala, pô, esse cara, ele gosta de mim ou não gosta? Só quando ganha, entendeu? Então tem que assumir as dificuldades. É. Tem só uma história que eu queria lembrar, porque o Adriano Imperador deu trabalho. Pô, Né? Adoro o Adriano, isso é bem claro. Gente boa. E ele falou bem de você. Teve uma vez que ele falou não lembro se foi numa entrevista, num papo, que ele falou assim, cara, eu cheguei, tava aquele momento conturbado de vida e tal, e no São Paulo eu recuperei a vontade de jogar. Eu dei trabalho, ele fala pra você, que ele deu trabalho. Mas ele se sentiu justamente com esse sentimento que eu falo, né, de falar, pô, tô em casa. Uma vez eu entrei dentro do carro para pegar ele. Para pegar no sentido, né, de falar, né? É o único que eu... Pô, entrei na janela, volta aqui e tal. Ele tava um dia meio doido, né? E aí voltou tal, aquelas coisas, né? Então, isso, pô, adoro ele, adoro. Acho que ele é um dos caras mais honestos com ele mesmo que eu já conheci, né? Acho que cada um tem o direito de escolher o que quer para a sua vida. Ele quis fazer o que ele faz e acabou, tá ótimo, né? O Ronaldinho Gaúcho podia ter jogado mais, mas ele tá feliz se desfilando pelo mundo aí sem responsabilidade de resultado. Tá ótimo, né? Tem o Cristiano Ronaldo que quer competir até a última gota de vida. O Miura, Kazuo Miura, tá jogando com 50 anos lá no Japão. Sei lá que divisão, mas ele gosta de competir. Cada um é um. Então eu acho que você tem que cuidar de cada um como ele é e dar o suporte possível para cada um do jeito que ele é. Dagoberto me deu trabalho, um dos caras que eu mais gosto. Me deu trabalho, pô, era difícil o Dagoberto. Mas um cara que sem ele a gente não era campeão. E depois disso, quando ele estava pelo Inter, ele veio me dar um abraço e falou, depois que a gente perde, que a gente vê como faz falta, né? Então, pô, eu pegava no pé desses caras. Pegava, mas assim, de frente. Eu não falava mal pelas costas jamais. Falava na frente, olha, você está fazendo isso. E uma das coisas que eu mais recebo mensagens ainda dos que eu trabalhei, você era sincero, sempre foi honesto comigo. Então acho que é isso que faz a diferença, né? Sou melhor que ninguém, mas sou sincero, como eu estou sendo aqui. Jogar limpo, né? Acho que a pessoa sente, né? Isso. Porque assim, gera uma falta de confiança quando tem uma ruptura, pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito pessoal, você não confia na pessoa, acabou, não tem mais assim, relacionamento, né? Então você fala do Dagoberto, Adriano, que te davam esse trabalho, entre aspas, mas era de um lado humano também do cara. O Dagoberto era mais porque ele era ranzinza, temperamental. Temperamental. Aqueles caras, sabe assim? Mas, pô, jogava muito, né? Jogava muito, estava em todo lugar. E ao mesmo tempo, às vezes, durante o jogo, ele desligava, né? Mas ele foi fundamental. Outro cara que foi fundamental pra gente, o Jorge Wagner, que não é lembrado. Sem o Jorge Wagner não tinha um ganho, cara. As bolas paradas dele, as pessoas não lembram, né? Hugo foi importante. André Dias foi importante. Que a gente começa a conceituar os ídolos maiores, começa a esquecer dos caras que sem eles não ganhou. O Borges foi fundamental no tricampeonato, né? O Souza foi absolutamente especial. Então a gente começa a fazer aquele time titular e não lembra muito dos titulares menos notados. É que nem falar do Adilson, do Campeonato Mundial. Ninguém nunca ouviu a voz do Adilson. O Adilson era tão bom quanto o Valber, né? O Adilson foi um dos maiores jogadores. Eu acho que ele tem a maior sequência de continuidade de um jogador da defesa da história do São Paulo. Sem cartão vermelho, sem amarelo, você não ouvia a voz do Adilson. O Adilson foi fundamental para a história do São Paulo. Campeão do mundo. Campeão do mundo jogando, pô, né? Então a gente subestima alguns jogadores porque eles não tinham, não faziam propaganda de si mesmo, né? Então a gente vê o Amoroso, que é um cara comunicativo e tal, jogou 6 meses no São Paulo, foi fundamental. Mas, pô, tem jogador tricampeão brasileiro, né, que não é lembrado. Claro que um campeonato mundial é fundamental. O Luizão não foi para o Mundial. E ele jogou 6 meses no São Paulo, mas, pô, ele foi fundamental para ganhar a Libertadores. E até ele me deu as chuteiras dele, que no vestiário terminou.
o jogo, ele me entregou o par de chuteira e falou, você me fez jogar essa Libertadores, que eu tinha cheio de problema, e você acreditou em mim, tá aqui. Encontrei com ele hoje na Band. Tá aqui a chuteira que eu fiz todos os gols pela Libertadores, uma Mizuno branca, tal, já estava até meio rasgado. Tá lá no armário que eu tenho, que eu guardo as minhas lembranças do São Paulo. Então essas coisas são legais, né? Eu não vou nunca esquecer, esses momentos foram mágicos na minha vida. Passaram, você não vive de passado, né? Mas são memórias que eu adoro lembrar.